porquê desse conflito agora histórico entre Israel e Irã, porque a gente está falando do fundamentalismo islâmico, e nele parece que o pessoal que segue aqui essa diretriz, digamos assim, do Islã, não aceitam a existência do Estado de Israel. Exato. Né? O porquê que existem países que seguem o Islã que parecem, ok, tá, o Israel está ali, a gente reconhece como um Estado, ou isso não acontece? Mas como é que é a relação entre a existência de Israel com fundamentalismo islâmico, com outros países que seguem o Islã, mas uma linha, digamos, mais que atenua um pouco essas posições mais fortes, assim, digamos assim. Então, esses grupos fundamentalistas islâmicos, que podem ser xiitas ou sunitas, e aqui, de novo, a gente não tem tempo para entrar nessa diferenciação, mas basicamente os sunitas são a maioria da população islâmica no mundo, os xiitas são a minoria. Os dois têm vertentes fundamentalistas, então o Hamas, por exemplo, que governou de 2007 até 2 anos atrás a faixa de Gaza, é um grupo fundamentalista islâmico sunita, enquanto que o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen e os iranianos são fundamentalistas islâmicos xiitas. O fundamentalismo islâmico nega o direito de existência de um governo que não seja muçulmano em terras que já foram governadas pelo Islã. Então, em princípio, se eles pudessem, eles eliminariam o governo espanhol da região do Andaluz, que foi, durante séculos, governada por muçulmanos até o período da Reconquista no século XV. Então, a ideia básica é essa, e por isso todos esses elementos eles rejeitam o direito de existência de Israel. Eles dizem que Israel foi uma entidade criada pelas Nações Unidas através do voto dos países, na sua maioria do Ocidente, e, portanto, não tem legitimidade e não deveria existir. E é isso que muitas vezes me surpreende na reação do mundo como um todo, quando está claro, explícito e objetivo a forma como esses elementos, sejam elementos nacionais, como o Irã, ou elementos subnacionais, como o Hezbollah e o Hamas, que propõem abertamente a destruição de um Estado soberano, membro das Nações Unidas, e o mundo não se posiciona, o mundo não toma absolutamente nenhum tipo de posição em relação a essas declarações, dizendo muitas vezes, não, nós temos que esperar alguma coisa acontecer. Então, o que tem que acontecer? O Irã tem que se tornar uma potência nuclear, adquirir armas nucleares, e então o mundo vai se propor a fazer alguma coisa? A Coreia do Norte se tornou uma potência nuclear e vai continuar lá, porque agora diz que, se for atacada, vai utilizar armamento nuclear contra os seus adversários. Então, um país que se propõe a destruir um outro país, membro da Comunidade das Nações, simplesmente não pode adquirir os instrumentos para fazer o que está dizendo que vai fazer. Por que não acreditar naquilo que os iranianos estão dizendo? Por que não acreditar naquilo que está na carta de fundação do Hamas, que é a sua intenção e o seu intuito de destruir o Estado de Israel? O Hamas não foi criado para promover a criação de um Estado árabe ao lado de Israel. O Hamas foi criado para destruir o Estado israelense. Então, o Israel tem todo o direito de se articular e utilizar todos os meios à sua disposição para eliminar essa ameaça. O que o Brasil estaria fazendo se a Argentina amanhã dissesse que vai destruir o Estado brasileiro, que o Estado brasileiro não tem direito de existir e um programa nuclear está sendo desenvolvido para dotar a Argentina de uma arma nuclear? O que nós aqui estaríamos fazendo? Estaríamos sentados esperando que isso acontecesse? Não, nós estaríamos, de alguma forma, reagindo a essa ameaça. E é isso
que está acontecendo no Oriente Médio de forma dramática nos últimos 2 anos. Isso foi um processo que veio amadurecendo através de uma série de conflitos ao longo das últimas décadas. Primeiro, conflitos entre estados, como a Guerra de 1956, a Guerra de 1967, a Guerra de 1973, e a partir de então Israel vem lidando com esses grupos subnacionais que, uma vez a cada tanto, fazem uma provocação e recebem o troco que os coloca de volta no seu lugar. O 7 de outubro foi o rompimento de um paradigma. Quando o Hamas ataca a população israelense no dia 7 de outubro, mata, estupra e sequestra os cidadãos israelenses, se ultrapassou um limiar. E os israelenses então disseram: isso não vai voltar a acontecer. No Holocausto não havia ninguém para defender a população judaica na Europa. Agora Israel tem uma força armada capaz de impedir que isso volte a acontecer. E esse foi a consequência disso foi o que aconteceu em Gaza ao longo dos últimos 2 anos, foi o que aconteceu com o Hezbollah, que foi praticamente destruído no sul do Líbano logo em seguida, e quando os iranianos decidiram lançar mísseis balísticos contra o território israelense, num primeiro momento os israelenses destruíram as defesas aéreas do Irã, mataram uma série dos seus comandantes militares e agora, numa segunda etapa, eliminaram uma boa parte do programa nuclear iraniano e a cereja no bolo foi o ataque norte-americano do último sábado, em que os americanos destruíram essas instalações de enriquecimento de urânio. Legal, interessante você ter colocado, professor, porque agora eu vou trazer contrapontos, porque o que a gente observa em todo esse processo que você colocou rapidamente aqui, das últimas semanas, principalmente, até dos últimos anos, que vários contrapontos, né? Uma das coisas que aparecem, né, de novo, naqueles vídeos de 1 minuto e meio, que a pessoa assiste e já acha que é especialista no assunto, ela fala o seguinte: ué, mas por que Israel pode ter bomba nuclear, né, ou armas nucleares, e o Irã não pode ter? E aí queria que você nos ajudasse a contextualizar. O porquê disso? Israel tem armamento nuclear? Não tem? Ele tem para se defender, diferentemente do Irã? O que para dar uma resposta para essa pergunta que acho que permeia a cabeça de muitas pessoas quando, Sim. de supetão, caem nesse assunto. Né? Por que Israel poderia ter e o Irã não? Ok, então, primeiro, Israel nunca admitiu que tem armamento nuclear. Israel sempre declarou: nós não vamos ser os primeiros a introduzir armamento nuclear no Oriente Médio. Okay? Então, é um segredo conhecido de todos que Israel desenvolveu um programa nuclear. Agora, o contexto histórico desse desenvolvimento tem a ver com um universo de centenas de milhões de árabes ao redor de Israel, que, ao longo de décadas, sempre declararam a sua intenção explícita de destruir o Estado israelense. Se alguém se interessar, pode procurar lá no Google, vai ver discursos do presidente Nasser na década de 1950, 1960, dizendo: nós vamos invadir Israel, destruir Israel e jogar os judeus no mar. Poucos anos depois do Holocausto, quando Hitler declarou num discurso no parlamento alemão em janeiro de 1933 que se houver em 1939, que se houver uma nova guerra na Europa, isso levará ao extermínio da população judaica, que não tinha absolutamente nada a ver com as disputas entre as grandes potências europeias daquela época, ninguém acreditou. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos e os soviéticos liberaram os campos de concentração e os campos de extermínio, ainda assim o general Eisenhower levou uma equipe de filmagem para filmar os campos que estavam sendo libertados, porque ele mesmo disse: se isso não for mostrado para a população do mundo, ninguém vai acreditar que isso aconteceu. Então, o que os judeus e os israelenses aprenderam é que, se alguém faz uma ameaça,
é bom acreditar na ameaça e fazer todo o necessário para impedir que essa ameaça se concretize. E o programa nuclear israelense, se é que ele existe, foi criado para garantir que nenhum desses países que ameaçava com o extermínio da população judaica naquele território pudesse fazê-lo. Porque se chegasse o momento em que aquilo fosse imperativo, eventualmente uma arma de destruição em massa seria a única forma de impedir um massacre. E por isso, quando um país como o Iraque, ou um país como a Síria, ou um país como o Irã, que declaram que um dos seus objetivos existenciais é destruir o Estado israelense, se eles vão em direção a um programa nuclear militar, esse programa tem que ser eliminado. E os israelenses se dão o direito de garantir que tem um poderio para impedir que uma ameaça existencial seja concretizada. Então dá para a gente dizer que a ideia por trás do armamento, se é que Israel tem nuclear, é de utilizar como defesa. E o que os outros países que têm como, ou grupos subnacionais que têm como objetivo destruir o Estado de Israel, eles estão pensando no armamento nuclear como uma forma de usar um ataque para acabar com o Estado de Israel. Exatamente. Exatamente. Isso acabou com o argumento. E os países árabes moderados da região estão tão preocupados como Israel com a possibilidade de o Irã obter armamento nuclear. O chanceler da Alemanha, o recém-eleito chanceler da Alemanha, fez um discurso na semana passada onde ele declarou explicitamente que Israel está fazendo o trabalho sujo de todos aqueles que viam o Irã como uma ameaça potencial. Então, a destruição da capacidade militar do Irã ao longo das últimas semanas é algo que o mundo ocidental deveria ter feito há muitas décadas e esperou até que Israel fizesse para se livrar dessa ameaça. É interessante que você falou o discurso do Ayatollah na década de 50, né, que o objetivo era acabar com o Estado de Israel. Na década de 1970. De 70. Mas existiram outros pronunciamentos oficiais de ayatollahs mais recentes também dizendo a mesma coisa, não? Sim, esse é um mantra que os ayatollahs vêm declarando ao longo de toda a história da República Islâmica. Não é algo novo, isso é fundamental no conceito da percepção de legitimidade desse regime iraniano desde 1979. Por alguma razão, a destruição de Israel está no cerne dessa ideologia do fundamentalismo islâmico.